Netzach Shebenetzach. É bem interessante falar da eternidade na eternidade, ou a vitória na eternidade, sendo que a gente sequer consegue compreender claramente o que é a eternidade. E a gente não consegue compreender claramente o que é a eternidade por uma questão simples. Nosso intelecto não comporta isso. Lembrar que Deus na Kabbalah é descrito como Ein Sof, o sem fim. Então repara que a gente está descrevendo o sem fim em termos finitos, sem fim, porque nosso intelecto não comporta o infinito. O infinito, o Ein Sof, o sem fim, ele existe antes da criação, ele é anterior ao tempo e ao espaço. A partir do momento que tempo e espaço são criados, e a gente faz parte do tempo e espaço, pelo menos nosso corpo e nosso intelecto fazem parte do tempo e do espaço, desde o momento que existe criação, as coisas e as experiências são finitas. Então a gente conhece o finito. A gente não conhece o infinito, a não ser com partes da nossa alma. Mas o nosso intelecto, ele faz parte do finito. Portanto, como é que o finito vai comportar o infinito? Nosso intelecto não entende a eternidade. A gente pensa na eternidade em termos de muito tempo. A gente pensa no infinito em termos de muito espaço ou de um espaço sem fim. Por isso que é tão curioso falar de Netzach Shebenetzach, a eternidade na eternidade, a vitória na eternidade, a eternidade na vitória, sendo que a gente faz uma aproximação finita de algo que a gente não entende. Porque o infinito transcende a nossa compreensão. É por isso que o rei Salomão, quando escreveu Eclesiastes, ele passa boa parte do livro falando aquilo que ele fala logo no primeiro capítulo, que todos os valores que não são os valores eternos, eles são vaidades, como está em algumas traduções. Mas ele não está falando vaidade, a vaidade como a gente conhece. Ele está falando da vaidade como coisas frívolas. Algumas traduções traduzem como fumaça. Que tudo que não é eterno é fumaça. Fumaça porque a fumaça voa com o vento. Porque as coisas mudam o tempo todo. Até me lembrou aquela canção do Lulu Santos. Tudo muda o tempo todo no mundo. Você vê que o que o Lulu Santos está falando na canção não está tão distante do que o rei Salomão falou há tanto tempo atrás em Eclesiastes. E por que eu estou falando isso? Porque nós estamos em Netzach Shebenetzach. O imutável está apenas no infinito. E a gente está falando da eternidade da eternidade. Basicamente, a principal, talvez a única referência que a gente tenha disso é o sem fim, o Ein Sof, que a gente muitas vezes chama de Deus. E é complicado a gente chamar de Deus, porque se a gente chama de Deus, a gente pode achar que a gente entende o que é Deus. E a gente não entende o que é Deus, porque transcende o nosso intelecto. Por essa razão que muita gente, muitos judeus ortodoxos, chamam Deus de Hashem, o nome. Para lembrar que a gente sequer consegue conceituar o que é Deus. A gente já vai falar de Hashem no dia de Netzach Shebenetzach. Só falando da gente um breve momento antes, lembrar que já que é um dia de vitória para a eternidade, é um excelente dia para a gente tomar decisões e, se possível, aplicar decisões que sejam duradouras. Se tem alguma coisa para o teu bem ou para o bem das pessoas que você quer fazer, que você sabe que precisa ser feita, mas que você está resistindo, por exemplo, abandonar um vício ou outras coisas que são mudanças duradouras e importantes, esse é um bom dia. Esse é um ótimo dia para vitórias de longo prazo. Netzach Shebenetzach. Hoje é o dia 25 da contagem do Homer, ou seja,
3 semanas e 4 dias da contagem do Omer. Dia de vitória ligada à eternidade, dia da gente se relacionar com os valores de longo prazo, porque segundo Salomão, todo o resto é fumaça. Netzach Shebenetzach em relação à existência. A gente já conversou que o nome Deus pode adquirir diferentes significados para cada um e a gente tem que tomar cuidado com esse significado, porque senão a gente pode acabar achando que Deus é um velhinho de barba branca sentado numa nuvem e isso não tem nada a ver com Deus. Né? Para acabar, Deus é algo que eu não consigo sequer compreender, porém eu posso me relacionar. É importantíssimo que eu me relacione. Então, Netzach Shebenetzach é a gente tirar que seja 1 minuto por dia para estabelecer um contato direto. Para a gente fazer um contato direto com a existência, com a eternidade, com o que veio antes do tempo e do espaço. Netzach Shebenetzach é a gente lembrar que a gente faz parte de um universo que não apenas é inteligente, como ele responde à nossa essência. Então, um excelente exercício de Netzach Shebenetzach em relação à existência é conectar a nossa essência com o lugar da onde ela veio. Pelo menos uma vez por dia, nem que seja por 1 minuto. E aí você pode agradecer, você pode pedir desculpas, você pode se sentir parte, você pode uma infinidade de coisas. Você vai descobrir o que te conecta mais, se às vezes é uma mistura disso tudo, mas tentar conectar não racionalmente, tentar conectar a nossa essência pelo menos 1 minuto por dia, com a existência, com Hashem, com Ein Sof, com Deus. Rav Nachman de Breslav, ele costumava recomendar que você pelo menos 1 hora por dia fosse na floresta conversar com as árvores. Se a gente não consegue fazer isso, vamos ver a nossa maneira de se conectar com a eternidade. Netzach Shebenetzach em relação aos outros. Quase todo mundo tem coisas que pode mudar para melhor e às vezes precisa mudar para melhor. Por exemplo, um chefe que é extremamente impreciso com seus funcionários. Uma mudança importante para fazer é se tornar mais preciso. Ou um parceiro de trabalho que é extremamente duro, ou até violento, ou impaciente. Precisa mudar esse traço dele. Então, em algum grupo, ou com alguma pessoa, ou com as pessoas em geral, provavelmente existe alguma coisa que você pode se aperfeiçoar. Netzach Shebenetzach é uma oportunidade incrível para fazer mudanças duradouras. Não é mudar por um dia, é uma mudança duradoura. Às vezes é uma construção que não vai de cara, mas você pode começar hoje. É um bom dia para começar a trabalhar isso. Outra maneira muito bonita de trabalhar Netzach Shebenetzach em relação aos outros é você visitar uma pessoa idosa, você visitar alguém que está doente, você visitar um doente terminal e falar de valores eternos. Se possível, às vezes só a visita já está ótimo, mas falar de valores eternos, falar de fé, falar os 13 princípios, Anima, Amim. Muito bonito você falar isso nesse momento da vida dessa pessoa. Muito bonito você visitar essa pessoa. Já é lindo você visitar essa pessoa. Netzach Shebenetzach em relação a si mesmo. Ser uma pessoa que as outras pessoas podem contar. Ser ponta firme. Ser uma pessoa que as outras pessoas podem contar e elas sabem disso. E isso não é discurso, isso é ação. Isso não é só ir fazendo promessa, me liga se precisar. Não, isso é estar presente e disponível quando as outras pessoas mais precisarem. Isso é um excelente exercício de Netzach Shebenetzach. E começa com a gente, antes das pessoas descobrirem esse tesouro. Porque aí realmente você pode fazer muito bem e ser muito relevante, colaborar muito com a vida das pessoas, especialmente quando elas estiverem precisando. Ainda Netzach Shebenetzach
em relação a nós mesmos. Tem tudo a ver com planos de longo prazo. Então a gente tem falado isso nesses 2, 3 dias mais recentes com relação a fazer planos. Então Netzach Shebenetzach é pegar esses planos, olhar para esses planos e desenhar quais são os degraus, qual é o percurso para chegar nisso, qual é o percurso para chegar nos seus objetivos de longo prazo. Se você puder fazer isso com caneta e papel, é melhor ainda. Desenha, visualiza quais são as coisas de longo prazo e quais são os passos necessários para chegar lá. Se você quiser marcar datas, tempo, melhor ainda. Quanto mais detalhado e preciso, mesmo que você tenha que mudar os planos no meio do caminho, melhor, para você conseguir visualizar. Finalmente, Netzach Shebenetzach em relação a nós mesmos. Hoje é um dia excelente, conforme eu falei no começo do vídeo, para fazer uma mudança de longo prazo, para você conquistar algo em você que você quer que dure. Se você puder usar o dia de hoje como símbolo, não para fazer qualquer loucura precipitada, não é essa a ideia, mas como um símbolo, como um dia favorável para você tomar uma atitude que vai durar no longo prazo e vai ser boa para a tua saúde, vai ser boa para a tua família, vai ser boa para o ambiente ou para as pessoas com quem você convive. Hoje é um excelente dia para tomar coragem e começar a implementar essa mudança. Que você consiga implementar mudanças que te façam uma pessoa melhor no longo prazo, porque isso vai te trazer muita felicidade, isso vai te trazer muita alegria, isso vai aproximar os outros de você, isso vai ajudar as pessoas que você mais ama. E que você tenha um bom trabalho, que a gente possa se ver amanhã novamente. Se você souber de alguém que está querendo estudar Kabbalah ou que poderia se beneficiar do estudo da Kabbalah, pode, por favor, indicar esse linkzinho que eu estou deixando na descrição do vídeo, porque a gente vai começar um novo grupo em maio. Acho que é isso aí, né? Por hora, um forte abraço, até amanhã e Shalom!